Bem-vindo a mais um vídeo do Vida Pós-Créditos. Hoje eu vou falar para vocês sobre versão do diretor. Pois é, foi anunciado agora recentemente que finalmente vamos ver a versão de Liga da Justiça de Zack Snyder. Essa versão vai ser lançada ou como um filme mais longo, ou talvez como uma minissérie, a gente não sabe ainda, na plataforma de streaming HBO Max lá nos Estados Unidos. No Brasil deve chegar depois, a gente não sabe ainda como, se vai substituir o HBO Go, ainda não foi divulgado também, mas a gente provavelmente vai ter acesso a esse filme muito em breve. Aí a gente fica pensando, mas poxa, será que é justo isso? Porque o filme teve um trabalho em conjunto, o Zack Snyder tinha perdido a filha dele na época, se afastou do projeto, entrou o Joss Whedon, que é o cara que cuidava ali dos Vingadores da Marvel, pra ajudar no filme, e acabou mudando um monte de coisa. Então a visão original do Zack Snyder foi deixada de lado, e deu uma misturada total ali, refilmaram algumas coisas, veio o Henry Cavill com bigode, mas sem bigode, aquela polêmica toda que você não sabe, nem queira saber, que agora não vem ao caso. Olha, tava rolando há muito tempo a hashtag Release the Snyder Cut para liberarem essa versão do Snyder, porque o filme Liga da Justiça foi bem na bilheteria, mas não foi um sucesso. Muita gente criticou, achou o filme ruim, então ficou aquela coisa, meu Deus, eu quero ver aquela versão original, deve ser melhor, apesar de muita gente não gostar do Zack Snyder. Batman vs Superman foi um bom exemplo disso. Que, aliás, eu gosto. Eu não sou tão crítico em relação a esses filmes assim, não. Lógico que a Liga da Justiça, por exemplo, podia ser melhor, mas eu me diverti. Então vamos lá, vamos falar sobre versão do diretor. Bom, versão do diretor ou versões estendidas, com cenas que eram cortadas, acontecem há muito tempo. Tem muito filme que já foi relançado. Teve filme, por exemplo, que nem Blade Runner, que teve 8 versões. 8. Então tem versão do diretor, versão do cinema, versão estendida. Às vezes quem fez o corte novo com essas cenas extras não foi o diretor, foi um outro editor. Tem inúmeros exemplos. Para quem é fã, ter mais material é sempre muito mais interessante. Inclusive, quando os DVDs começaram a ser lançados, era muito comum, na hora que os caras estavam filmando, eles já fazerem cenas extras que nem eram previstas a entrar no filme. Eram cenas para poder agregar o valor do DVD e vender mais mídia física. Os filmes, quando são finalizados, tem sempre uma exibição teste. Eles mostram para algumas pessoas para ver as reações, se eles aprovam, se eles deram risada, se eles ficaram emocionados, se funcionou ou não. E aí, depois dessa exibição, eles fazem os ajustes finais se necessário. Por isso, muitas regravações chamam o elenco de volta, às vezes um ano depois que já acabaram as filmagens, para poder fazer novas cenas, ou reeditam, reescrevem o roteiro. Isso é muito comum. Só que isso muitas vezes acaba desvirtuando a visão do diretor que já tinha feito aquele corte final. Então entram questões mercadológicas. Vem lá o dono do estúdio e fala, não pode colocar isso, coloca aquilo. Aí vem o cara que vai lançar o brinquedo do filme e depois fala, não, vai ter que colocar aquilo ali, não sei o quê. Aí vem a opinião desse povo que assistiu também, que gostou, não gostou. E aí eles vão mexendo em tudo. O filme fica uma coxa de retalhos, perde o sentido, a visão original do diretor. E muitas vezes, querendo agradar todo mundo, não agrada ninguém. Um caso até que recente é do diretor Josh Trank, o cara que fez o reboot do Quarteto Fantástico. O filme teve um monte de problemas, brigas de bastidores, e depois do filme terminado, foi um fracasso absoluto. Ele foi nas redes sociais e criticou as mudanças que os altos executivos do estúdio começaram a fazer no filme dele. Então, meio que foi um tiro no pé, assim, porque o cara criticar os chefes dos estúdios poderia fechar muitas portas para ele profissionalmente no futuro, mas ele quis se expressar e acabou entregando que isso realmente acontece, que é uma coisa que a gente já sabia, né? Bom, no caso da DC, Batman vs Superman e Esquadrão Suicida, por exemplo, já tinham sido relançados depois com cenas extras. Nesse caso que a gente está falando agora, o Snyder Cut, era uma coisa que muitos fãs pediam, e aí eu acho que talvez entre uma questão mais de contrato, de ego, do nome do diretor. Então é legal ter uma versão oficial, mas sim, é legal ver as cenas extras também e versões estendidas. Porém, nos bastidores deve rolar todo esse processo aí de grana, né, de nome, de quem que vai, que são coisas que a gente às vezes desconhece. Agora, esse Snyder Cut já começou a gerar novas hashtags aí pedindo versão do diretor pro Star Wars Ascensão Skywalker, que teve muita gente também que não gostou, e depois vazou um roteiro original, que era para ter um final diferente com o Kylo Ren. Outros já querem ver a versão de Esquadrão Suicida também, que teve muita crítica, e ficou muito claro que era para ser um outro filme, não aquele que a gente viu. Durante todo o material de divulgação, eles falavam tanto do Jared Leto, que ele mandava presentes bizarros para os atores, companheiros de filmagem, etc. E no final, no filme, quase não teve o personagem dele. A gente sabe que tem muito pitaco dado ali que influencia no resultado final. Então a gente vai acompanhando essas novelas por aí, e quando tem uma versão estendida, uma versão do diretor, a gente consegue sentir um gostinho do que poderia ter sido, e se era melhor ou não que aquela versão original, se o filme poderia ter tido um destino diferente. Porque até hoje, por exemplo, a gente não sabe se Liga da Justiça vai ter uma parte 2, o Henry Cavill continua em conversas para voltar para um Homem de Aço 2, ou talvez fazer alguns cameos, né, umas participações em outros filmes da DC. Tá tudo uma nebulosidade total. O que a gente sabe é que filmes separados dos heróis estão sendo feitos, como Mulher Maravilha, Aquaman, Shazam, e eles têm dado certo como produtos independentes. Mas eu torço para que a gente tenha um Liga da Justiça 2.
Eu te vejo no próximo vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, avisa os amigos, compartilha com o povo e vai lá pro Instagram seguir a gente no Vida Pós Créditos para conteúdos diários diferentes de cinemas e séries também, beleza? É isso aí, um beijo e um abraço.